Boa noite, boa noite. Live Oscar Legal no ar. Eu sou o Lucas Seara. Hoje a gente vai falar sobre descolonização do desenvolvimento institucional das OSCs. E eu vou ter a honra de receber por aqui Domingos Armani. Ele já chegou por aqui. Deixa eu convidá-lo então para chegar junto. Opa, ótimo. Aqui a honra de receber Domingos Armani, grande referência, grande inspiração, inclusive, para o nosso trabalho também. Domingos Armani, seja Tudo bem-vindo. bom, meu caro? Que prazer te ver. Um grande Opa, abraço. que bacana você por aqui. Você me ouve bem? Bem, perfeitamente bem. Eu estou de Pronto, fone de ouvido. igualmente. Então estamos conectados. Olha, uma honra receber você aqui, uma alegria enorme. Já te disse isso pessoalmente, mas assim, dizer aqui de público como você é inspiração do nosso trabalho, é uma referência e é uma alegria imensa, imensa mesmo tê-lo aqui no Oscar Legal. Então sinta-se em casa, por favor, e aceite aí essa gratidão toda pela sua presença por aqui. Muito obrigado. É um prazer grande, Lucas. Eu considero o teu trabalho, eu acho que é legal, é uma instituição do setor já, né? É um pilar de acolhimento, difusão, esclarecimento, informação, debate. E eu acho que o teu trabalho aí é fantástico, atingindo regiões, locais e organizações que normalmente não teriam acesso a muita informação. Então, parabéns, é um prazer estar aqui contigo. Muito obrigado. Fico feliz aí pela deferência das palavras e muito feliz mesmo por isso. Gente, ó, minha emoção toda, viu, de receber aqui o Domingos Armando. Vocês me perdoem se eu cometer aí alguma gafe. Que Mas é vamos lá. isso. Queria que você, ó, quero que você fique muito à vontade, sinta-se em casa. Aqui o ritmo é bate-papo, você já conhece as lives. Maravilha. Então, vamos lá. Queria aproveitar e cumprimentar todo mundo que está chegando. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Não esquece de deixar o like. E faça aqui, foi feito Kleberson Galvão, que é de São José de Mipibu, no Rio Grande do Norte. Ele já chegou identificando lá a cidade de onde ele é. E todo mundo que chegar por aqui identifica também a cidade para a gente dar um alôzinho também, até para o Domingos ver o tamanho da nossa audiência no Brasil inteiro. Legal. Vai ver que tem gente do Brasil todo. O Cleverson, eu tive o prazer de conhecer numa das atividades do Oscar Legal. Teve, não me lembro exatamente onde, mas a gente já se conheceu pessoalmente também. E eu fico feliz que ele esteja por aqui. Cleverson, muito obrigado a você, Silvia, todo mundo que está por aqui. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Vamos aproveitar então a conversa com o nosso querido Domingos Armani. Domingos, vamos começar falando. O tema é um tema complexo, é um tema quente, mas é um tema ao mesmo tempo complexo. Uhum. E a gente, né, tem uma horinha aqui. Essa live serve para a gente poder trazer um pouquinho o tema. E quem tiver mais interesse, certamente vai buscar mais desdobramentos, enfim. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão da herança do colonialismo. A gente vai falar de descolonização. Então, para falar de descolonização, você falar do que é essa coisa do colonialismo e de como de como a gente deve levar em conta essa herança do colonialismo no Brasil. Parece que é um papo histórico longe do terceiro setor, mas é importante a gente contextualizar, porque de fato a gente vai fazer esses links, essa costura toda, e eu acho que é importante a gente falar dessa herança colonialista do Brasil. Traz um pouquinho então dessa introdução para a gente. Beleza, maravilha. Talvez é bom para quem está com a gente entender por onde vai a nossa reflexão. Assim, eu sou sociólogo de formação e tenho mestrado em ciência política. Então, meu olhar, eu sou um consultor de desenvolvimento institucional, de fortalecimento institucional. Meu olhar é sempre muito, muito político, muito dos processos, né? Isso me levou a refletir nos últimos anos. Domingos, Diga, Domingos, meu caro. me perdoe te interromper. Olha, a minha emoção está tão grande que geralmente eu peço para a pessoa se Se apresentar e tal. apresentar. Eu já fiquei tão emocionado que eu já Já passei foi direto para o direto. tema, então. Daí eu vou, Desculpa. eu Peço vou, desculpa a né? você, peço desculpa ao público. Nada. Então, ó, voltando então, vamos recomeçar. Domingos, Bora. então, você já se apresentou, já falou um pouco da sua trajetória, mas reitera aí e depois já passa o tema. Fica à vontade, já chega junto. Beleza, Desculpa, gente. tranquilo. Nada. Bom, sim, eu falo de Porto Alegre, eu sou consultor, um consultor independente de organizações da sociedade civil. Há 27 anos sou consultor. Antes disso, trabalhei 6 anos numa organização internacional em Londres, financiadora de projetos, coordenava o programa no Brasil. E antes disso, trabalhei em ONGs aqui no sul do Brasil. Então, um pouco isso é a minha trajetória. Eu dizia que eu sou sociólogo, cientista político, então o meu olhar tende a ser sempre muito do olhar das dimensões políticas e sociológicas dos processos
dentro das organizações e no contexto em que elas atuam. Então, e hoje tem um debate muito importante no mundo, já chegou no Brasil, um debate que a gente tem que embarcar com propriedade, estar informado, que é toda essa discussão da colonização, descolonização das relações internacionais e dentro do Brasil também. Então, o que a gente está falando quando a gente fala em colonização? Veja, a gente vai pegar aí, recuperar nossas aulas de história. A gente teve 4 séculos, quase 400 anos de domínio português no Brasil. Até, eu estou pegando aí desde 1500 até a proclamação da República, 1889. Então, estamos falando aí dos anos 500, dos anos 600, dos anos 700, dos anos 800. Veja, é muito tempo na história do Brasil. É a maior parte do tempo da história do Brasil. Nós tivemos sobre domínio de uma outra cultura, de um outro jeito de ser sociedade, de outro jeito de fazer economia, de outro jeito de pensar o desenvolvimento, o mundo, etc. E, obviamente, que nos foi imposto à força a partir de 1500. Então, veja, a gente tem 400 anos de domínio de uma visão europeia de coisas, de uma imposição de legislação originalmente europeia, quando o Estado português vem. Vocês lembram disso das aulas de história? O Napoleão estava conquistando territórios na Europa e a corte portuguesa se sentiu ameaçada e veio embora toda para o Brasil. Aliás, veio para o Rio de Janeiro, em 1808, se a minha aula de história aí não está muito desvalorizada, acho que é 1808, vem com tudo, vem com toda a corte, ela traz um Estado para o Brasil pronto praticamente, e começa a adaptar algumas coisas para o Brasil. Então aqui tem uma primeira coisa aqui do cientista político, que é, alguém disse, eu nunca me lembro quem disse essa frase, no Brasil, o Estado chegou antes da sociedade. Isso não é a sociedade que de baixo para cima constrói um Estado, mal ou bem, como foi no Canadá, foi nos Estados Unidos, que são as referências, como foi na Europa em grande medida. Aqui não, aqui vem um Estado de cima para baixo e puf, engulam esse Estado e façam funcionar. Então vejam, isso é violento do ponto de vista da cultura, da história do Brasil. Estou dizendo isso para a gente se dar conta e se beliscar, e assim, a gente tem que se beliscar e se perguntar, não é possível que 400 anos, até a República, volto a dizer, de colonialismo na veia econômico, político, cultural, colonizando o imaginário, colonizando a cultura, a sociedade, a política, não é possível que isso não tenha efeitos até hoje. Esse é meu primeiro argumento, Lucas. Quer dizer, onde é que estão os ecos do colonialismo desses 4 séculos hoje na sociedade brasileira, em relação a quando a gente olha para a sociedade civil, movimentos, organizações, e quando a gente fala em apoiar organizações, apoiar o fortalecimento, o desenvolvimento institucional delas, tem ecos de colonialismo aí. Essa é a minha primeira provocação. Muito bom, muito bom. E parece algo simples, mas traz questões, reflexões absolutamente complexas, né, da nossa raiz histórica, desse braço europeu, de quem já estava aqui e de quem foi trazido à força também. Exatamente. Os povos indígenas, depois todos os povos escravizados que vieram de África e assim por diante, né? Exato. Bom, como é que a gente pode falar, então, dos ecos, né, ou das consequências, ou do que causa o colonialismo na área social no Brasil? Como é que a gente pode olhar para isso direitinho? Bora lá, eu vou dar aqui exemplos, as pessoas certamente vão reconhecer e vão estar rindo à toa, se puxa, é verdade. Primeiro, essa coisa de uma desvalorização total da área social. A área social não tem importância no Brasil, na história do Brasil. Ela é secundarizada, ela é desvalorizada. Ela começou a ganhar mais importância a partir da Constituição de 88, com políticas públicas mais robustas e mais financiamento do governo para a sociedade civil. Mas veja, isso é muito recente, a gente está falando de 30 anos, sei lá, algo assim, é muito recente. Então, normalmente, a área social foi muito desvalorizada, secundarizada. Outro traço, a cultura do favor. Se você não tem, na área social, você não lida com direitos, você tem que conquistar favores do vereador, do prefeito, de algum secretário, de algum político, de algum empresário. Para aí que eu vou lá, estou precisando de uma grana aqui para fechar as contas no final do ano, vou bater no meu empresário ali, amigo da empresa tal, ou o vereador, enfim, então, ou do cara do partido. Tem essa cultura do favor que predominou por muito tempo e ainda é muito influente, infelizmente, na cabeça de muitas lideranças da área social, que não conseguem se colocar
de forma um pouco mais altiva na defesa de direitos das pessoas, direitos constitucionais com que elas trabalham, beneficiem, mas também o direito destas organizações de ter um outro tipo de relação, de relacionamento, de apoio, de parceria, de colaboração. Outra é o clientelismo, é outra coisa que vem dessa história toda aí, quer dizer, o clientelismo que a gente sabe que atravessa a cultura popular brasileira. Clientelismo, a cultura do favor, o mandonismo, quer dizer, lá no interiorzão, o cara que manda, ou eu danço conforme a música dele, ou eu não sobrevivo, entendeu? Politicamente ou socialmente. Também essa coisa do social como lugar da carência. Então, quando eu falo no social, estou falando de pobreza, estou falando de menino com ranho, de gente suja, barrigudinho, aquela coisa toda apelativa que se explorou muito na história. Não, o social é o lugar da riqueza das pessoas e a beleza das pessoas. Fala de claro, a potência, fala de favelas, lugar de pobreza, de violência. Você nunca entrou numa favela, meu amigo. Entendeu? Não é isso. Né? Não é isso. É um ambiente de comunidade fantástico, né? Onde tem solidariedade, tem cuidado, tem colaboração e tem beleza, tem potencialidade, tem cultura, tem um monte. Agora, essas potencialidades todas, que são realidades, mais do que potencialidades, acabam no discurso e na cultura política nacional sendo subordinados a um preconceito e uma visão de não, ali é lugar de crime, é lugar de sujeira, é lugar de pobreza. Então, associar o social com negatividade, com lugar de carência, de vulnerabilidade e não de potencialidades, como tu disseste, é uma outra característica que vem desse período lá de trás, onde o social era simplesmente ajudar os pobres, fazer benemerência, fazer caridade, né? Que vem lá do século XVI, XVII e assim por diante. Mas tem outros traços mais picantes, vamos lá. Essa coisa de achar que a filantropia vai salvar o mundo, Lucas. Não vai, rapaz, não vai. Se tu passeia pelo LinkedIn, que alguns colegas chamam perversamente de LinkedIn, né? Essa plataforma profissional onde nós todos estamos, ou se tu passeia pelas redes sociais, pelas plataformas, parece que a filantropia que vai salvar o mundo, que vai ser a redentora. Pronto, isso é de novo o mito do branco salvador. O rico, branco, salvador, benemérito, de bom coração, não é? Que vai salvar. Achar aqui vai baixar, vai ser uma mágica que vai salvar tudo. E não a força das pessoas, a mobilização das pessoas de baixo para cima. Mas parece isso. Isso vem lá desse período onde social era espaço de benemerência, caridade dos religiosos e dos poderosos, né? Que assim dormiam um pouco mais tranquilos. Né? Então, assim, eu acho que já dá para eu entender um pouco assim, que é o que eu quis dizer com ecos do colonialismo, do período colonial, na área social de modo geral. Uma desvalorização, né? Então, uma ONG, uma organização de base, ela é totalmente, ela é tratada como assim, como um quase nada. Eu vou ali, dou um apoiozinho, faço um trabalho ali voluntário, eu dou um apoiozinho da prefeitura, eu dou um apoio do vereador. Sabe, aquela coisa de viver à míngua. Porque aquilo não tem valor, não tem sentido. E não é verdade. É fundamental para a vida das pessoas. Mas é isso que a gente acabou incorporando na cultura. A gente nem se dá conta, às vezes, mas isso está no ar. Está na cabeça dos gestores. Inclusive, já que estamos falando com um douto advogado entendido de Miroski, quando a legislação é maravilhosa, tu me permite dar pitaco aí na tua área, a legislação é maravilhosa, mas quando vai para a prática do gestor público, como é que o gestor público e o seu staff lá estão encarando, às vezes não entenderam que houve uma virada de chave na legislação. E ainda tentam tratar, aplicar de um jeito torto, na verdade estão distorcendo a legislação no espírito dela, traz ainda aquela cultura lá que vinha dos editais, das subvenções, desse tratamento de clientelismo de favor. Então a gente tem ainda décadas de luta para que o espírito dessa legislação, de fato, plasme e se materialize na gestão pública no nível municipal, estadual, federal, acho que não é o caso, mas sobretudo municipal, estadual, não é? Muito bom. Não, professor, você resumiu o estado da arte do marco regulatório no Brasil, né? Tem gente achando que só troca de nome de convênio para parceria e resolve, e continua fazendo a mesma coisa. E não é, né? Então a gente tem uma luta muito grande com a retomada do Miroski, no Conselho do Confoco, né? O Conselho Nacional, e tudo que a gente tem tentado fazer de indução nos estados, nos municípios, porque a luta é muito grande. A cultura institucional arraigada é antiquada, né? E aí o senhor fez todo um resumo sensacional, e ela deságua hoje.
Então, por mais que a lei seja boa, os regulamentos, né, alguns regulamentos não são bons, mas por mais que tenhamos regulamentos bons, a prática, a cabeça das pessoas é realmente o mais difícil de você convencer, manejar, de você Verdade. fazer com que ela pense dessa outra maneira, digamos assim. É, não, é É, importantíssimo. não, eu queria aproveitar essa paradinha, professor, para cumprimentar o pessoal que está aqui chegando. Todo mundo, sejam todos muito bem-vindos, Olha, muito bem-vindos. eu vi que tem uma. Eu vou te atrapalhar. Eu vi aqui Vá, ó, vá. o integrante do Confoco Nacional, a querida Candice, eu vi aqui na linha, na lista. Isso, já ia cumprimentar minha querida Candice Araújo, colega de Confoco, está por aqui. Queria aproveitar, cumprimentar todo mundo que está chegando, pedir ao pessoal para deixar o like, tá bom? Ó, saiu uma fake news que já foi esclarecida, professor, que o dedo caía quando a pessoa dava um like, ou que custava, que tinha que pagar. Nenhuma das duas coisas é verdade. Ó, os dedos continuam todos nas mãos e, além disso, não paga nada. Então você ainda ajuda o nosso trabalho. Então deixa seu like, ajuda a gente, vamos fazer o algoritmo trabalhar para a gente só um pouquinho, não só a gente trabalhar para ele, tá bom? Ajuda a gente, dá esse like e também compartilha aí com os amigos, chama o pessoal para assistir, tá bem? Que assim você contribui com a gente. Queria aproveitar para cumprimentar, além da Candice, que está por aqui, um beijo, Candice, o Ranieri Pontes, grande consultor também, Essa, pessoa né? ligada aos movimentos que tem dado uma contribuição às organizações já há muito tempo. Ranieri, um beijo para você também, muito honrado com a sua audiência por aqui. E o pessoal está aqui também chegando. Coloca aqui a cidade de onde vocês estão assistindo, que é para a gente mostrar para o professor Domingos, que o Brasil inteiro está vendo aqui a live, olha que legal, tá bom? Então, ó, a Tereza Lima, do Instituto Potiguar, lá do Rio Grande do Norte, também está por aqui. Um beijo, Tereza. Valeu. Ana Patrícia, Belzinha, que é do Piauí, já deixou aqui o nome da cidade dela, litoral do Piauí. O Zezito, lá de Vitória da Conquista, Gabriela Deglane também. Enfim, todo mundo que está por aqui, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu estou tentando achar aqui a cidade. Parnaíba, no litoral do Piauí, e a Maria Renilda, que é de Banzaê, aqui no interior da Bahia. Também o Edilson, que é de Paulínia, São Paulo. Tá vendo aí, ó? Indaiatuba, São Paulo. Muita gente chegando, então. Obrigado a todo mundo que está chegando aqui. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Estamos aqui hoje, a honra de receber o professor Domingos Armani. Vamos lá, professor. Eu queria Ó, trazer, então, você já tocou aí nesse ponto, na sua introdução já super bacana, você tocou aí nesse ponto de como essas questões do colonialismo, né, as questões históricas do colonialismo, ela afeta a questão social e atravessa um pouco a questão do apoio às organizações. Eu queria que você aprofundasse um pouquinho mais, né? Como é que isso tudo afeta a forma de ver essas organizações e, consequentemente, como é que você pode apoiar as organizações? uhum. Olha, vamos lá então. Como é que o ecos, vamos ver mais ecos diretos agora do colonialismo na vida das organizações, né? O primeiro eco, eu acho que todo mundo que é gestor ou integrante de liderança de ONGs que estão aqui nos acompanhando vão concordar, é o seguinte: todo mundo quer dar pitaco na nossa vida, caramba. Todo mundo sabe como é que tem que gerenciar uma ONG. E vocês não sabem. Os gestores. A mensagem é o seguinte: vocês não sabem. Vocês têm que saber, vocês têm que fazer curso, vocês têm que contratar consultor, como o Domingos Armani, vocês têm que ir atrás de informações com o Lucas Seara, jurídicas, do Marco Legal e etc., de aplicar legislação, vocês têm que mandar a gente fazer curso, vocês têm que aprender a fazer planejamento com teoria da mudança, com marco lógico, vocês têm que saber elaborar bons indicadores, vocês têm que ser transparentes ao nível de ficar nu para o financiador, entendeu? Muita total, ele nunca vai mostrar nada para você, mas vocês têm que ficar nu de tão transparentes que tem que ficar, e assim por diante. E outra, grandes resultados, grandes impactos, poucos recursos. Deu, essa é a mensagem. E aí, como é que vai viver? Como é que uma organização vai viver nessas condições? Quer dizer, isso é colonialismo na veia de organizações internacionais, mas de organizações nacionais também e de governo federal. Né? Você vai falar com as organizações de direitos humanos, vai falar com as organizações, como há pouco fiz um trabalho, aí na Bahia, inclusive, com organizações da área da agroecologia, aí tem as chamadas públicas do governo, né? Tudo bem, elas têm que disputar e ajudar a implementar. É uma política pública muito positiva da área de agroecologia, de abastecimento, alimentação, maravilha. Só que as condições que o governo estabelece nessas chamadas públicas
são draconianas, é uma loucura. O número de famílias, de municípios e as metas que que cada técnico tem que atingir num período de 1 mês, 2 meses, 3 meses, ao longo do processo, são muito altas, são rígidas. As pessoas mal conseguem viver, entendeu? Sabe aquela coisa, o cônjuge fica com ciúme das metas, já está de novo com essas metas. Quer dizer, cara, é uma loucura, as pessoas adoecem. Não tem tempo de parar para pensar, não tem tempo de discutir, não tem tempo de trocar com um colega, não tem tempo de aprender. Então, assim, uma das coisas que me deixa muito triste é que a vida das organizações, não estou falando de grandes organizações, estou falando das ações pequenas, médias, que são a esmagadora maioria das organizações da sociedade civil no Brasil, tem condições de vida muito precárias, muito difícil. Muito. Sabe, não tem. E aí tu vai pedir para o financiador uma grana extra para fazer planejamento, sabe, aquelas coisas que não são atividade fim, mas que são fundamentais para melhorar a comunicação, ter um estagiário lá que entende, um rapaz que entende um pouco de comunicação ajudar a gente nas redes sociais, um consultor que vai ajudar a gente a elaborar melhor esse determinado projeto ou planejamento. Aí não tem grana para isso, não é importante, porque não é o projeto, não é a atividade fim. Não é atividade direta de intervenção. Então, tudo que não é atividade fim é considerado secundário, menos importante e, no final das contas, muitas vezes considerado não necessário. Como se fosse um luxo fazer planejamento. É um luxo contratar um consultor. É um luxo dedicar tempo de uma oficina de troca e de aprendizado ou fazer um intercâmbio com outras organizações do mesmo campo e um evento importante em Salvador, em Recife ou no Rio de Janeiro, enfim. Então, são ecos diretos de colonialismo. Na verdade, que o financiador, ele te dá o recurso, faz a doação, o investimento, mas vem junto condições que te sufocam. Então, tem inclusive uma teoria nos Estados Unidos, que foi refletida aqui no Brasil pela colega do Ponte a Ponte, que diz, a Tiana Lins, que fala no ciclo de inanição. Inanição é aquilo, sabe, tu fica ali amíngua, né? É o ciclo das emoções ficarem amíngua, tu fica quase inativo, essa coisa de ficar na escassez. Não tem recurso, não consegue remunerar a equipe decentemente, as pessoas não conseguem viver e sobreviver adequadamente daquele recurso, se matam trabalhando, se estressam, adoecem, vão buscar outra alternativa se elas podem. A organização nunca consegue fazer um trabalho à altura, porque nunca tem as mínimas condições para fazer um trabalho que ela sabe que pode fazer, mas não tem nunca as condições necessárias para fazer. E o financiador exigindo meta, impacto, e aliás a palavra da moda agora, depois poderíamos falar um pouquinho da coisa do abuso do impacto, né? Mas enfim, então, isso são ecos do colonialismo, é o financiador, governo federal e governo, ONGs internacionais e outras organizações brasileiras da área da filantropia, primeiro, então, achando que sabem o que fazer para mudar o mundo, certo? E não sabem, se soubesse o mundo já tinha mudado, entendeu? Tem que conversar com os rústicos, tem que ir lá para a periferia, tem que ir para as comunidades, para os territórios, conversar, sentar e escutar. Isso é uma coisa fundamental. Já estou indo para um dos caminhos de superação, quer dizer, é deixar de achar que sabe. Então, atenção, investimento social privado, filantropia, organizações internacionais, governo brasileiro, governos estaduais, federais, vamos sentar com as pessoas, escutar, ouvir, ver quais são as potencialidades a serem desenvolvidas, a forma como as pessoas e as organizações querem ser apoiadas, certo? E não levar modelos prontos. Os modelos prontos nos últimos 50 anos não resolveram, o mundo não está melhor, entendeu? Em nenhum sentido. Então, vamos, talvez, vestir um pouco as sandálias, botar as sandálias da humildade. Desculpe. E fazer, porque isso são outra coisa. Todo mundo tem modelos para resolver, não resolveu. As pessoas têm uma coisa muito de cima para baixo, de não escutar, e fazem as organizações viver na escassez. Então, as organizações vivem na escassez. Escassez é sofrimento, porque tu te frustra, tu não consegue alcançar tudo que tu sabe que tu poderia, embora elas produzam muito, as organizações. Tu fica frustrado, as pessoas ficam frustradas, certo? Essa vida na escassez, no limite do não conseguir. E o financiador sempre te dizendo, olha, meta, e nunca te dando condições, os financiadores, te dando condições efetivamente de usar o recurso de um jeito mais livre, que é uma das batalhas que a gente tem para os financiadores disponibilizarem recursos livres, recursos flexíveis, onde a organização decide o que fazer com eles. Mas aí esbarra numa palavrinha que é hipercolonialista,
que é a falta de confiança. Não, mas tem que ter confiança. Uma confiança como assim, cara pálida? Eu estou aqui comprometido há 20 anos, aqui nessa comunidade, tu tem que falar em confiança para mim, entendeu? Estou aqui conectado, sou legítimo, todo mundo aqui, o trabalho é conhecido, já produziu um monte de benefícios, e tu vai me exigir confiança? Claro que é confiança, mas enfim, então se confia em mim, recursos flexíveis, caramba, certo? Crescentemente, cada vez menos projetos determinados, amarrados, fechados, e cada vez mais recursos flexíveis. Essa deveria ser a norma, não é? Mas para isso a gente tem que passar por uma chacoalhada política, que é importante, eu acho que é parte dessa discussão da gente hoje. Queria chamar a atenção muito para isso, para o que eu estou chamando dos ecos do colonialismo nas relações, na vida atual, porque a gente tem cada vez mais conversar sobre isso, dar-se conta e cada vez mais conversar sobre, Lucas, e fazer discussões políticas sobre isso, com gestores, com parceiros, com financiadores, não para apontar culpados, para julgar, não é nada disso, todo mundo está buscando o melhor, mas dar-se conta de que tem que ter uma virada de chave. As soluções não estão nos gabinetes da filantropia, das grandes organizações de financiamento. As soluções não estão com os financiadores. Os financiadores têm uma contribuição fundamental a dar e têm dado, em grande medida, nessas últimas décadas do Brasil. Mas a gente não vai mudar de patamar de desenvolvimento social, de patamar de vida de Brasil, se a gente só ficar confiando no Estado e nas políticas públicas, ou só confiando que financiadores do outro lado é que vão resolver as coisas. Não, a gente tem toda uma construção social e democrática de solidariedade, de força social, no que a gente chama na base da sociedade. Eu não gosto muito desse termo de base, mas enfim, nas organizações pequenas, médias, espalhadas por territórios, por comunidades, na área urbana e na área rural, que vão tecendo e a visão de mundo, entendeu? As propostas, experimentando, né? Aliás, esse é outro termo que eu queria trazer, a questão da experimentação. Nessa linha de menos certezas e mais humildade, menos certezas de que nós, financiadores, sabemos, quem sabe financia-se mais experimentação, né? Porque, assim, é uma coisa impressionante. Se tu vai para a área social, filantrópica, é um mundo das certezas do como fazer. Vai para a área acadêmica, das ciências sociais, é o mundo da incerteza. Ninguém sabe explicar o que está acontecendo no mundo, nem como resolver. Quando você está do lado acadêmico, você vai para o lado de quem está financiando o projeto, parece que todo mundo sabe. Não sabe nada, entendeu? Se soubesse, já teria resolvido. Então, quem sabe a gente experimenta mais, Lucas? O mundo está muito complicado, está muito incerto, é muito difícil. Vamos experimentar mais. Experimentar significa correr riscos. Então, convite aos financiadores, a filantropia brasileira, que é uma filantropia tão medrosa, e tão conservadora e elitista, apostar mais na experimentação. Vamos experimentar. Abre 10% do seu orçamento anual, 5%, para experimentar coisas com risco. Risco que não dê certo. Vamos inventar, vamos ver. Por exemplo, ajudar as organizações a desenvolver novas formas de avaliar o trabalho social. Quem falou que a metodologia de hoje de avaliação, né, dos sistemas de avaliação, das métricas, os indicadores, etc., é a melhor forma de avaliar o trabalho social? Você sabe, a gente experimenta alternativas, depois compara essas alternativas durante 1 ano, 2 anos, em diálogo com as organizações que estão praticando isso. Vê como isso é diferente, é gerar chave, é partir das organizações, não partir de modelos estabelecidos. Muito, muito interessante e muito instigante, né? Desafiador ao mesmo tempo, porque mexe com várias estruturas que se está acostumado, aí se tem feito aí nesse ecossistema durante bastante tempo, e você é um conhecedor profundo disso, importante quando traz essas questões. Eu fiquei aqui com a cabeça a milhão, anotei aqui alguns tópicos, mas queria aproveitar essa paradinha aí para que você tome uma água e cumprimentar o pessoal que chegou aqui, que registrou também. Tem aqui o Marcos José, que é da Ação Educativa de São Paulo. Um abraço, pessoal da Ação Educativa. Mães da Resistência, lá de Olinda, Pernambuco. A Gi Carvalho. Renata Pistelli, querida, que é de São Paulo também. Renata, trabalhamos juntos quando ela estava na Bong, enfim, fomos juntos monitores de um curso do Miroski pela Bong há alguns anos atrás, sob coordenação do Mauri Cruz, que já esteve aqui comigo também. Então,
A Renata é uma queridona, tá aqui também. Obrigado, viu, Renata? Uma honra ter a sua audiência também. O Luca falou que é Porto Alegre dos Guris. Então, um conterrâneo seu chegando por aqui. O Ranieri tá aqui interagindo bastante também. Quem mais? Quem mais? Olha, o Rodrigo tá te fazendo vários elogios sobre a sua inteligência, enfim, e disse que quer tomar um café contigo lá em Canela. Então, olha só, Opa! tem aí já o recado tá dado. Nossa, que legal, também serve para isso. O rapaz deu um recado aqui que vai marcar um café lá em Canela contigo. Beleza, Maravilha. tá ótimo, Maravilha. meu querido. Então, é isso, vamos lá. Eu queria trazer aqui um ponto, você falou de dois pontos. Antes a gente tem um ponto específico que eu quero entender, que é o desenvolvimento institucional, né? Esse conceito de desenvolvimento institucional está muito forte, a gente tem feito uma discussão muito interessante, mas eu queria antes um pouquinho, você falou duas coisas que a gente poderia retomar. Então, antes da gente virar aí essa chavinha, eu queria retomar essas duas coisinhas. Uma, você falou do abuso do impacto, e até o Ranieri também fez a provocação aqui também, que estão encomendando muito aula sobre impacto e a questão da experimentação. Então, vamos falar um pouquinho sobre esses dois pontos, ainda que rapidamente, já que a gente não tem tanto para explorar como gostaríamos, tanto, mas pelo menos uma pincelada a gente consegue, então. Rapaz, a coisa do impacto é uma provocação, é uma brincadeira. A coisa do impacto é o seguinte, sabe quando tem uma moda assim o preto está na moda, sei lá, é o azul petróleo está na moda, então isso domina, vai nas festas, tem muita gente. O impacto é assim, tu não pode ir nenhuma festa sem a roupa do impacto atualmente, entendeu? Na área social. Senão tu tá mal vestido. Então, assim, tu tem que falar de impacto, cara. Tu tem que ter um impacto no nome da tua organização. Quer dizer, hackearam o termo impacto, porque veja, o que é impacto? Tem diferentes visões, tem até textos sobre isso, recomendo até quem quiser. Tem diferentes visões legítimas sobre isso, né? Mas, grosso modo, o impacto é o que sempre não saiu do lugar, é o que sempre foi, em termos básicos. São os efeitos mais estruturantes de médio prazo para os quais a gente contribui. O que a gente faz hoje, a gente espera que tenha efeitos mais estruturantes a médio prazo na vida das pessoas. É isso que a gente chama de impacto. Quer dizer, não é o resultado de curto prazo, efêmero, rápido, superficial. Não, são mudanças estruturantes que mudam coisas importantes na vida das pessoas no médio prazo, e ninguém tem impacto sozinho, aliás, nenhuma organização, essa é outra balela. Dificilmente uma organização tem impacto direto ela sozinho. Quando existe algum impacto, quando algo se move na realidade, é porque muita coisa contribuiu para aquilo. Nós, a política pública, uma mídia favorável, uma campanha que foi importante, financiamento, o momento foi oportuno, teve força social para mobilizar aquilo. Então, quando algo se move, não pode ser que aquilo é resultado do meu trabalho. Mas a gente diz nos relatórios, né? Mas a gente diz, mas ninguém acredita. É óbvio, né? Porque não foi, né? Grandes impactos são resultados de uma coalizão de fatores diversos, que nem precisam estar coordenados às vezes. São conjunções de fatores que de repente deu, entendeu? Assim, poderíamos dar vários exemplos aqui. Mudanças de opinião pública são fundamentais. Então, mas isso é impacto em termos básicos. Agora, hoje, tem uma área muito importante que está surgindo, que é a área de startups na área social, de negócios de impacto, que um pouco hackearam o termo. Eu não estou desmerecendo essa área é uma área bem importante, diferente da área das ONGs, das OSCs convencionais. É uma área que tenta desenvolver negócios que façam sentido do ponto de vista econômico, ambiental e social ao mesmo tempo. Que o social e o ambiental não sejam agregados meio que artificialmente, como muitas vezes em muitas empresas, né, e vira só marketing. Não, é uma coisa integral. Então, acho interessante, estou acompanhando, é bem legal isso, eu acho, é um campo diferente, importante no Brasil. Agora, cuidado, quando diz negócios de impacto, bom, eles tiveram que anexar um impacto ali para dizer, olha, são negócios que têm contribuição social e ambiental para as pessoas. A palavra impacto entrou muito por isso ali, né? Mas às vezes no discurso de algumas pessoas, de algumas organizações, parece que só eles estão interessados em impacto. É sobre isso que eu estou me batendo. Não eu uso a palavra impacto, eu também uso a palavra impacto. Então, assim, impacto já existia. Há décadas a gente fala de impacto no Brasil na área social. O impacto dos projetos sociais, o impacto de política pública e assim por diante. Então, já usamos isso, quer dizer, zero novidade falar de impacto. Então, a minha incomodação é com isso. Tem gente que vem falando em impacto como se tivesse comprado um vestido em Paris, estivesse num baile aqui em Porto Alegre, uma grande novidade. Não, meu amor, não.
Nós já usamos esse vestido há muito tempo, está gasto, inclusive, já, puído, meio amarelado, sabe? Então, não, tá bem, vamos falar de impacto, mas assim, todo mundo fala de impacto, nós também queremos impacto, as organizações de base também querem impacto, as organizações da sociedade civil também estão discutindo impacto há muito tempo, entendeu? Então, é sobre isso a questão. Impacto é importante. Acho importante que tenha um processo de discutir negócios de impacto, acho um campo legítimo, importante para o Brasil. Agora, cuidado, não se apropriem de termos que vocês pensam que são exclusivos, porque não são. Impacto, todo mundo que está na área social está preocupado com o impacto. O termo é velho, inclusive. O termo Muito é velho, bom. inclusive. É aquele novo que já nasce velho, né? É isso, muito bom. Tem muita reflexão interessante. O pessoal está aqui se divertindo também e interagindo bastante aqui no chat Que bom. com as reflexões. É muito interessante. Queria, então, que a gente passasse. Eu vou deixar. A Ranieri fez uma pergunta, mas eu vou deixar ela para o final. Mais para frente a gente conversa. Vamos trazer, então, o conceito de desenvolvimento institucional. A gente, Peraí, tu no tá nosso. pulando. Ô, Lucas, tu tá Vamos lá. pulando a experimentação que eu queria Experimentação, falar. desculpa. Experimentação. Só um pouquinho mais de Vamos lá. experimentação. Eu não estou acompanhando o relógio, mas tu controla aí, né? Isso. É que sim, estou partindo do pressuposto o seguinte, gente. A gente fez muita coisa como sociedade civil brasileira, e aliás a gente fez muita coisa interessante e inovadora como política pública no Brasil, políticas públicas que nos últimos 20 anos, ou mais, inclusive, viraram referência no mundo em muitas áreas. O Brasil é um país menos pior hoje, certo? É pior em alguns aspectos, mas é muito menos pior do ponto de vista mais geral. A gente inventou muita coisa bacana nesse país. E quando é que a gente inventou muita coisa bacana, seja na sociedade civil, seja em política pública? É quando teve o melhor momento de força da sociedade civil organizada, com o financiamento nacional e internacional que possibilitava confiança, flexibilidade, alinhamento político, etc. Diferente de hoje. Então, o melhor momento da sociedade civil brasileira, eu acho, claro, quem fala aqui é alguém que já tem uma certa estrada, né? As pessoas mais novas vão dizer, ele acha que o tempo dele foi melhor. Mas dos anos 90, né, nos anos 80 e 90, onde teve a Assembleia Nacional Constituinte, onde a gente mobilizou o país em função de pressionar e incidir na redação da Constituição, e depois para implementar os direitos conquistados na Constituição ao longo dos anos 90, e depois vem o governo Fernando Henrique Cardoso, que foi um avanço, depois vem as gestões do Lula e do PT, enfim, foi um período virtuoso da história do país. Podemos falar lá de 86, 87, quando a Assembleia Nacional Constituinte, até 2014, 15, é um período virtuoso, em todos os sentidos. Bom, esse é um período onde a gente tinha muito mais flexibilidade do financiamento internacional, no Brasil. Hoje é o contrário. Hoje está um retrocesso. Então, eu quero dizer que é importante a gente pensar que não é fácil, as mudanças não são fáceis, elas requerem financiamento, um certo tipo de financiamento, mas requerem também experimentação, inventividade, criatividade. Tem que buscar formas novas hoje, porque o desafio é muito grande. Você vai para as comunidades, às vezes tem pouco espaço para trabalho social nas comunidades, está ali cercado por um tipo de núcleos mais ultraconservadores, bolhas fechadas, sabe? Difícil de transitar, de dialogar. Está muito difícil. Até a própria política pública, que gera benefícios, mas ela não quer dizer que ela gere mudança de visão do beneficiário da política pública. O que a gente está vendo, aliás, é que tem uma certa dissociação, apesar de todas as políticas públicas positivas a nível federal, que são executadas a nível dos municípios, as eleições mostraram que isso não se traduz necessariamente em visões de mundo e de sociedade, visão política, como a gente esperaria. Como é que explica isso? Tá cheio de explicações, cientista político está cheio por aí para explicar, mas não é fácil explicar isso, compreender, não. Então tem muita pesquisa. Quero chamar a atenção para que está muito difícil mudar o mundo. Está muito difícil sustentar nossas ideias no mundo, certo? De direitos, de equidade, de igualdade de justiça climática, etc., etc., de relações equitativas de gênero, de raça e assim por diante, de diversidade, de inclusividade. Está mais difícil de sustentar essas ideias. Então a gente tem que experimentar formas novas, tem que inventar, em parceria com a universidade, eu acho que é fundamental, com a academia, com apoio de governo, com da filantropia, tem áreas da filantropia dispostas a isso, ainda que pequenas, mas crescentes. Eu acho que tem um chamado grande para experimentação, porque a gente já passou por um período virtuoso de experimentar, e hoje a gente parece, com excesso de problemas, mas, por outro lado, um excesso de certezas. A gente precisa ter um pouco mais de dúvida, e nas dúvidas
fazer experimentação social. Troca, intercâmbio, pesquisa, ver o que está rolando de diferente, sabe? Se voltar para o que está acontecendo na realidade, buscar novas virtuosidades, novas potencialidades e investir nisso, como filantropia, como financiadores, etc. Desculpe não ter me alongado, mas acho que é um caminho bem importante de abrir novas possibilidades no país. Não precisa pedir desculpa, não. É fundamental essa, essa abordagem que você traz. Acho que traz elementos tão importantes que não tem como não deixar de trazer, não. Fica à vontade. Você está em casa aqui, importante a gente desenrolar esse papo. Mas eu queria aproveitar de novo, quem está chegando por aqui, sejam todos muito bem-vindos. Não esquece de deixar aquele like, tá certo? Vamos fazer aí o algoritmo trabalhar para a gente um pouquinho. E para quem chegou agora, tem que saber o seguinte: saiu pesquisa, já saiu aí notícia, já fizeram todas as correções e esclarecimentos possíveis. É mentira essa história de que botar o dedo no like cai o dedo. Tá certo? Vocês podem ficar tranquilos, o dedo não cai. Não por isso. Pode ser que tenha outro problema lá adiante, mas não é por botar o dedo no like aqui que seu dedo vai cair. Portanto, não se poupem. Tá certo? Por favor, ajuda a gente aí, dá esse like que a gente gosta, apoia o nosso trabalho. Vamos fazer o algoritmo trabalhar para a gente um pouquinho, não só a gente trabalhar para ele, que é o que a gente termina fazendo o tempo todo. Tá bom? Então vamos lá. Ajuda aí o Oscar Legal, é um like só, não precisa pagar nada, tá aí à disposição a informação, então apoia a gente dando esse like. Vamos lá. Desenvolvimento institucional. A gente, particularmente do Oscar Legal, tem feito uma leitura muito interessante nesse sentido, né? Acho que as discussões de desenvolvimento institucional no Brasil não é nova, não é coisa nova, mas vem amadurecendo e vem tendo oportunidades de amadurecimento dessa discussão. Acho que a própria plataforma conjunta tem tido um papel interessante nesse sentido, que é um locus onde hoje tem agregado muito do conhecimento sobre o desenvolvimento institucional, enfim. Tem instituições financiando projetos de desenvolvimento institucional de forma mais protagonista também, dando esse espaço, embora, né, ainda um cenário ainda como você traz, não ideal ainda, enfim. E eu queria ouvir o seu entendimento sobre desenvolvimento institucional, você que já escreve sobre isso, como diria Brizola, de lá de trás, né, já há muito tempo vem escrevendo sobre isso e trazendo essas reflexões. O que é que você entende por desenvolvimento institucional? Como é que você tem trabalhado isso? E daqui a pouco a gente faz esse cruzamento aí, a descolonização desse desenvolvimento. Mas vamos falar de desenvolvimento institucional para aqui, para o nosso público entender o que é esse conceito, o que é essa ideia de desenvolvimento institucional. Maravilha. Então, já vou sair conectando os dois temas. Veja, do ponto de vista colonialista, tudo que o colonialismo não quer é que você pense sobre si nos seus termos. Quer que você pense sobre si com a cabeça do dominador. Né? Paulo Freire, né? Lembrava isso, né? Quando o dominado pensa com a cabeça do dominador. Ele tá tudo dominado daí, né? Desenvolvimento institucional é a capacidade de uma organização pensar sobre si, as suas circunstâncias, seu contexto, seus desafios e tomar decisões sobre qual a melhor saída para os seus desafios-chave naquele momento. E fazer isso o tempo inteiro. Quer dizer, é dedicar tempo e energia na dinâmica institucional, no cotidiano. Já estou vendo as pessoas dizer, ele está doido, quem é que consegue tempo para isso? Mas assim, não é a necessidade da gente ter tempos e momentos adequados para se escutar na organização, para conversar, certo? E poder botar a luz em diferentes dimensões da vida da organização e dizer, gente, aqui a gente está com um desafio, aqui tem um nó, aqui tem um mal-estar, aqui tem sofrimento, aqui tem um conflito, aqui a gente está com dificuldade de capacidade técnica. Identificar, propor soluções e buscar essas soluções e avançar, e assim por um ciclo de crescimento virtuoso atrás do outro. Então, desenvolvimento institucional é isso, é a capacidade de uma organização pensar sobre si, sobre as suas circunstâncias, os seus desafios e tomar decisões para enfrentá-los adequadamente, do jeito que ela, atenção financiadores, do jeito que ela acha que deva. Atenção financiadores, filantropia, do jeito que ela acha que deva, não do que nós, consultores, financiadores, consultores, achemos. E aqui eu quero fazer a conexão com o colonialismo. Desenvolvimento institucional é autodeterminação, Lucas. É autodeterminação. Eu vou me desenvolver do jeito que eu acho que eu devo e que eu possa. Conto com a parceria, conto com a colaboração,
quanto com a inteligência alheia nos meus termos, certo? Isso é o que é desejável como desenvolvimento institucional. Está baseado na autodeterminação, na autonomia de cada organização. Cada organização tem a sua sabedoria. Ela sabe onde é que o calo aperta, ela sabe o que é mais importante. Ela sabe tudo? Não. Não tem uma visão essencialista, purista, dizer que a organização local, a organização de base, ela sabe tudo, ela sabe as soluções. Não, ela não sabe tudo, nem sabe as soluções. Mas se a gente não puser ela no centro, o fortalecimento dela no centro, não vai ter solução para nada. Porque não é de fora que vem as soluções. Não é de fora das comunidades. Vem apoio, vem contribuição, vem conhecimento. Tudo isso é importante. Eu sou consultor e faço isso. Mas assim, é importante colocar as organizações como sujeitos. Elas não são objeto para receber simplesmente a sabedoria, o conhecimento, as técnicas, os recursos e soluções dos outros. Elas têm que receber tudo isso, mas na condição de sujeitos que se autodeterminam, são capazes de se autopensar. Agora, nas condições atuais, isso é difícil. Qual é a organização pequena e média que consegue tempo e energia para dizer, gente, vamos conversar um pouco, vamos fazer um sábado junto aqui para conversar, vamos reunir um tempo final da tarde, vivendo na escassez, vivendo no limite, é muito difícil, com essa pressão por recursos, má remuneração, às vezes frustrações, adoecimentos, tudo isso que a gente sabe do cotidiano das organizações, gente saindo, buscando alternativas, fica difícil, mas é isso. É um pouco, Lucas, mal comparando, é um pouco que nem a condição nossa de uma pessoa. A gente tem que estar sempre, para nós estarmos saudáveis, é importante que a gente busque pensar o tempo inteiro como é que a gente está, como é que a gente está se sentindo, como é que está o nosso corpo, como é que está o nosso espírito, como é que está a nossa coerência entre o que a gente acredita e o que a gente no cotidiano com as pessoas, nossas relações, como é que está a nossa saúde, como é que está o nosso trabalho. É esse olhar 360 graus que nós naturalmente temos conosco mesmo e nos cuidamos e zelamos para estarmos sempre mais integrados e íntegros na sociedade, nas nossas relações. É isso que a gente espera das organizações, que elas possam conquistar condições. Então, desenvolvimento institucional, desenvolvimento, a palavra já está falando, é desenvolvimento, é evolução, é mudança, né? É a expressão do avanço das organizações a partir das suas potencialidades, né? Mas elas, para isso, têm que sair do fazer, porque hoje elas são subordinadas, subjugadas ao fazer, certo? Para uma condição de conseguir pensar sobre si. E é um pensar que não é só racional, é sentir a organização, sentir as pessoas, escutar, conversar, prestar atenção e conversar sobre as relações e sobre a organização, que isso pode destravar processos e desenvolver todo o potencial da organização, que é o que a gente precisa, que cada organização, na sua autodeterminação, na sua autonomia, desabroche e desenvolva todas as maravilhosas potencialidades que ela certamente tem. Isso é o melhor que a gente pode fazer de cada organização e perguntar para elas o que eu posso fazer para ajudar. É isso. Muito bom. É muita reflexão numa rodada só. Confesso que estou meio zonzo já de tanta coisa, mas é muito, muito, muito interessante poder pensar a organização desse lugar, né? Tem uma coisa que você falou que eu anotei aqui, eu não vou me furtar a trazer de volta, que é essa dicotomia, né, de sujeito e objeto, ou seja, a entidade deixar de ser objeto e passar a ser sujeito, né, e protagonista das decisões, etc. E não só objeto, receptáculo, né, que alguém chega com a solução de faça aí. E algo que não tem nada a ver com a realidade, com os objetivos, com o contexto real onde aquela entidade está inserida, e você vem com uma fórmula que não dialoga com aquilo, não vai ajudar em muita coisa. Então, daí a entidade finge que aplica e o outro finge que está tudo ok, vamos nessa. E essa outra ideia de que você tem que olhar para dentro, né? Além do fazer, olhar para dentro, se entender, perceber para onde você quer ir, enfim, acho que isso tudo é de uma grandiosidade, né, do ponto de vista da gestão da organização, é muito importante, muito interessante para as organizações. Queria, né, diante dessa reflexão, enfim, respirar um tiquinho e cumprimentar aqui quem está chegando. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Muito bom receber cada um de vocês por aqui, a audiência de todo mundo. E queria cumprimentar especialmente o Franklin Félix,
da Abong, que chegou por aqui Querido também. Frank. Um beijo para você, Franklin. Uma honra também você estar por aqui. A ABONG é a Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais. Para quem eventualmente não conhece, conheça. Importante aí, porque é a entidade que agrega de forma muito ativa, muito protagonista mesmo, as demandas das organizações do Brasil, especialmente de organizações de luta por direitos, né, tem esse recorte, mas termina por pavimentar e lutar por questões e por temas, por exemplo, o marco regulatório. A ABONG foi um ator e é um ator muito protagonista nessa luta, justamente lutando para todas as organizações terem condições de atuação muito mais apropriadas, né? Não só para suas associadas, mas para todas as organizações. Então, dessa forma, queria cumprimentar a BONG e cumprimentar na pessoa do Franklin, que está por aqui, né? A Renata, que também já esteve na BONG, já esteve por aqui também, enfim. Então, já está por aqui, aliás, está ali já interagindo aqui. Então, Franklin, leve meu abraço e transmita a toda a turma da BONG. Bom, ele já está aqui respondendo, enfim. Obrigado, querido. Bom, eu queria então trazer, professor Xi, tem várias questões aí. Eu queria trazer, primeiro, as questões dos caminhos, então. Você trouxe várias. Como diria aquele jogador, eu não lembro quem foi que falou, um jogador de futebol antigo, olha, você trouxe as problemáticas, agora traga as solucionáticas, né? Exatamente. Então, vamos falar um pouquinho então, dos caminhos, né, das perspectivas, dos caminhos, a partir dessa reflexão, ou seja, de como a gente reflete essas questões e como a gente pode, então, propor soluções a partir do que você traz de reflexão. Beleza. Tu queres trazer uma pergunta específica? Não, queres já reage. Bora. Não, à vontade. Tá, bora lá então. Eu acho que assim, o que são as mensagens para os financiadores primeiro? Depois eu vou falar das OSCs diretamente. Então, acho que caminhos para os financiadores nesse sentido é reconhecer que a gente tem uma simetria de poder muito grande nessas relações de apoio, financiamento, e que é importante conversar sobre essa simetria de poder e as suas consequências. Então, conversar sobre isso, que é o tema da decolonialidade, né? Nas relações de cooperação internacional e cooperação nacional, financiamento nacional. Conversar sobre essa simetria e as suas implicações. Acho que é importante. Segundo, para os financiadores, fazer mais e mais recursos chegarem para as organizações comunitárias de base, territoriais, periféricas, mais e mais recursos chegarem. Terceiro, apoio flexível, o máximo possível. Né? O máximo de apoio flexível possível, dentro de rubricas de projetos, etc. Não só taxa administrativa, lá de 5%, 10%, 15%, não, é recursos flexíveis substanciais, certo? Dentro do projeto. E apoiar a experimentação. Vamos confiar na capacidade do brasileiro de dar um nó em pingo d'água. Vamos fazer experimentação. Experimentação para aprender junto. Vamos aprender junto. Então, uma organização filantrópica pode apoiar um conjunto de projetos mais arriscados, fazer um edital, inclusive, para projetos mais que ela considera de risco e fazer um espaço de aprendizado daquilo de um ano desse grupo de organizações e ela vai participar, a filantrópica, os consultores, todo mundo vai aprender. Isso vai ser sistematizado. Então, mais risco, mais investimento em experimentação. Acho que isso são coisas importantes. E é, claro, perpassando tudo isso, uma postura de que, alô, você não tem solução, você tem dinheiro. Conhecimento acumulado, você não tem a solução, certo? A solução não vem daí, você vai contribuir mas não, a solução não vem daí. Então, uma coisa mais de humildade e de sentar e conversar, escutar, dialogar e ver o que as pessoas precisam e como elas veem as coisas, as organizações. Eu acho que isso para os financiadores, né? Para incomodar um pouco os financiadores. Agora, para as organizações, do ponto de vista do desenvolvimento nacional, é uma chamada de atenção para a autodeterminação, em primeiro lugar, eu acho. Se cada organização se beliscar e se perguntar, puta, a gente é quem a gente quer ser ou a gente é quem os outros querem que a gente seja? Claro que não é assim, não é, sabe, eu vou colocar de um outro jeito para ser mais realista. Quanto do que a gente consegue ser na prática? Qual é a distância? Quanto que a gente acaba satisfazendo os interesses e visões de outros, sem acreditar neles necessariamente. Tem que fazer o que o financiador diz. Tá, a gente vai gastar um tempão fazendo isso, a burocracia, como o pessoal chama, né? Os relatórios e não sei o quê. Gente,
faz sentido, a gente está sendo esquizofrênico, a gente está com uma dicotomia, para usar o termo que tu usou, entre quem a gente é mesmo e quem a gente faz de conta que a gente é, nos projetos, nos relatórios, nas relações. Então, refletir sobre isso eu acho que é importante, sabe? Se beliscar, dar-se conta do quanto a gente é autodeterminado, quanto a gente é determinado de fora para dentro, ou não, quanto de autodeterminação a gente tem como organização. Muito conectado com isso, autodeterminação, está muito assim, quanto tempo, para as organizações estou colocando perguntas, né? Quanto tempo e energia cada organização dedica para se preocupar consigo mesma, para zelar por si? Quando eu digo isso, não é para satisfazer, até fazer um planejamento, é importante, mas que momentos ou espaços existe para dizer, como é que nós estamos, gente? Como é que vocês estão? Como é que a gente está? E não só nas relações internas, que é fundamental, mas como é que a gente está em relação ao que a gente está se propondo, em relação à nossa missão, o nosso propósito, a nossa capacidade de intervenção, de contribuir para mudar o mundo. Conversas um pouco mais livres, fora da caixinha de projetos, fora das caixinhas de planejamento, conversas nesse sentido, de se escutar. Eu acho que isso é fundamental nas organizações, e poucas organizações conseguem fazer isso. Conversar mais politicamente com os financiadores, acho muito importante isso. Quer dizer, não tratar os financiadores como bancos, tratar os financiadores como potenciais aliados de causas sociais. Então, ter conversas mais políticas, mais politizadas. Olha, qual é a visão que nós estamos tendo, qual é a análise que a gente faz, por que a gente está fazendo assim, por que a gente não vai processar, por que a gente não quer isso que você está propondo, não vai dar certo. Olha a nossa experiência, sabe, se colocar de um jeito um pouco mais altivo na mesa de negociações, nas conversas, nos diálogos, né? Eu acho importante. Por falar nisso, eu estou sentindo muita falta no Brasil de falta de espaços de diálogo entre financiadores e o mundo da sociedade civil, sabe? Tem poucos espaços de conversa sobre isso, para a gente explorar esses temas todos que nós estamos conversando aqui, serem explorados de um jeito adequado. Tem muito pouco espaço, tem, em geral, discussão de projeto. E tem pouco espaço para pensar o que está acontecendo com o Brasil, com a sociedade civil brasileira, os riscos de ameaças à democracia, o papel da filantropia, dos financiadores nacionais e internacionais em relação à questão democrática, né? E nas organizações, tem uma outra coisa muito importante, que é a questão do cuidado com as pessoas, que é parte do desenvolvimento institucional, uma parte muito importante. Porque, Lucas, a gente está observando, pelo menos eu observo, assim, tem muito... A pandemia escancarou isso, como se a gente nunca tivesse... A gente não estava querendo ver, talvez, e a pandemia escancarou, que é o quanto se sofre nas organizações. Isso é, as organizações fazem as pessoas sofrerem. Elas não sofrem somente porque têm problemas de saúde, elas não sofrem porque elas têm outros problemas, ou porque todos temos esses problemas da vida. Agora, viver dentro de uma organização acabou sendo sinônimo, em muitos casos, de viver em ambientes tóxicos, certo? Em relações assim, desajustadas, em situações de frustração, de humilhação, de desrespeito, de descaso, de desatenção. Isso faz com que as pessoas fiquem nas organizações de um jeito muito ruim ou saiam dessas organizações. Vão buscar outra coisa para fazer, vão buscar outras alternativas de vida. E deveria ser o contrário. Uma organização da sociedade civil devia ser o lugar para a gente trabalhar. O lugar por excelência, porque ali são parceiros de uma causa, é tudo gente boa, todo mundo remando na mesma direção, com solidariedade, com acolhimento, com entreajuda, certo? Com propósitos comuns, com compreensão, com flexibilidade. A gente tem tudo isso. Só que as condições em que as organizações estão submetidas, de escassez, de limite, de pouco financiamento, poucas pessoas, pouco salário, etc., pouca grana para fazer fora do que é a atividade fim do projeto, que acaba contribuindo para deteriorar, muitas vezes, as relações entre as pessoas, e as pessoas acabam se colocando em situações indesejáveis, e acaba gerando sofrimento. Então, nesse momento, eu acho que é um momento importante. Bom, a sociedade brasileira e o mundo estão gerando sofrimento, né? A gente está num contexto de guerras, num contexto de conflitos bélicos desumanos, o que é praticamente redundante, mas enfim, a gente assiste dramas humanos no noticiário, que são coisas de tirar as crianças da sala e tirar os adultos também da sala, porque são coisas insuportáveis praticamente. A gente convive com isso, com a violência no Brasil, né? Uma série de outras coisas no Brasil, de discriminação, de exclusão. Está muito difícil viver numa sociedade assim. Tudo isso gera uma carga de sofrimento psíquico, obviamente, e às vezes as organizações acabam não sendo
um lugar seguro para a gente, que já foram e são referência em geral. As organizações são em geral referência. Acho que a gente tem que zelar e ser guardião das organizações da sociedade civil como espaços seguros para as pessoas que estão ali e as que circulam em torno delas, seguros em todos os sentidos, de inclusão, de diversidade, de respeito, de apoio, né, de padrões de relacionamento que vão fazer com que as pessoas turbinem as suas capacidades, seus engajamentos e façam a organização ir muito mais longe. Queria destacar esse aspecto, sabe, Lucas, entre tantos do desenvolvimento institucional. Muito bom! Já foi sensacional. Os destaques todos feitos. Queria cumprimentar todo mundo que está chegando. Tem gente chegando ainda por aqui. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Aliás, você que assiste depois também. Sabe, professor, tem gente que me encontra por aí, manda mensagem e tal, e diz sempre: olha, eu assisto sua live lavando prato, eu assisto sua live lavando roupa, fazendo alguma coisa e tal. Legal. Teve um rapaz que você sempre contou essa história aqui, que um rapaz que me encontrou e disse: olha, resolvi uma questão conjugal lá, a gente sempre tinha um problema com a louça, então eu agora já sei. A hora da live, ó, live louça. Que legal. Live então, você louça que tá lavando louça, lavando roupa, ó, jogue duro aí, bastante sabão e vamos higienizar esse negócio. Então, é isso. Para quem assiste depois, muito obrigado de todo modo pela sua audiência. Hoje, professor Domingos Armani por aqui, grande conversa sobre descolonização do desenvolvimento institucional. Queria aproveitar que eu até fiquei tão emocionado que eu nem convidei, e eu preciso fazer isso. Próximo evento Oscar Legal, dia 19 de novembro, 19 horas, não é aqui no nosso perfil no Instagram, vai ser lá no nosso YouTube. Nós vamos falar sobre a parceria das organizações, o perfil mais ou menos das parcerias das organizações com os poderes públicos. Nós vamos estar com a representante da Confederação Nacional dos Municípios, a Alessandra, e ela vai falar sobre a pesquisa que saiu recentemente, que trata desse perfil das parcerias dos municípios com as organizações da sociedade civil, e vamos estar com a Paula Pompeu, da Secretaria-Geral da Presidência da República, que vai apresentar a pesquisa que foi feita também pelo governo federal, do perfil das parcerias do governo federal com as organizações da sociedade civil. Então, vai ser quente o negócio. Então, nós vamos ter dois cenários muito interessantes, o cenário federal e o cenário municipal, trazido pela Confederação Nacional dos Municípios. Ó, promete. Para quem já quer entender um pouco dessa relação com os municípios, saiu a pesquisa da Confederação Nacional dos Municípios, a gente divulgou amplamente nos nossos grupos, e também a gente escreveu um texto sobre isso, traduzindo um pouco, simplificando um pouco, que a pesquisa é enorme, a gente fez ali um textinho mais condensado com os dados principais da pesquisa, está lá disponível nas nossas redes. Aliás, por falar em disponibilizar nas nossas redes, a gente tem um grupo do WhatsApp, enfim, onde a gente disponibiliza cerca de 700 conteúdos por ano. Só tem um problema, pessoal. É que tem uma pessoa que fica ligando aqui no meio da live. A pessoa está ligando, que é uma criatura. Depois da live, até dá, mas agora fica difícil. Tá certo? Ó, por favor, não dá, né, para atender agora. Então, talvez você queira entrar no grupo, eu incluo você no grupo do WhatsApp, quem mais quiser também, tá certo? Mas não na hora da live, tá certo? Não dá para atender nessa hora, vai ficar difícil, tá bom? Então, eu queria, caminhando aqui para o final, professor, eu queria te perguntar uma coisa assim, queria trazer essa discussão para uma questão que é a questão das pequenas organizações. Você citou isso aqui logo no começo da nossa conversa, que as pequenas organizações, as consideradas pequenas organizações, são a imensa maioria, né, das organizações do Brasil. Nós somos, pelo mapa das 870 mil organizações no Brasil. Dessas, há aí pesquisas ou indicativos de que 80% delas são micro, pequenas, nano-organizações, né, bem piquititicas mesmo. Essa conversa toda que a gente está falando aqui, obviamente que ela tem a ver, respinga nessas pequenas organizações. Fala um pouquinho para a gente desse lugar dessas pequenas organizações nessa discussão. Esse é o lugar, é um dos lugares mais interessantes, maravilhosos e mais difíceis, né? As pequenas organizações são aquelas que fazem mundos e fundos, inventam formas de gerar recurso, gerar apoio, não só recurso financeiro, apoio material, doações, e fazem acontecer no cotidiano. E fazem a diferença na vida de muitas pessoas, né? Muitas. Já visitei muitas organizações, tive a oportunidade de visitar muitas organizações na área urbana mais que tudo, mas não só, também no interior do Nordeste, na Amazônia, organizações pequenas, às vezes sem CNPJ, inclusive, são grupos informais, mas que fazem a diferença para um conjunto significativo de pessoas.
em condições adversas. De novo, volto a dizer. Né? Agora, quem é que apoia essas organizações no Brasil? A tua pergunta é bem oportuna. Eu estou conduzindo um estudo, vou começar a conduzir um estudo internacional, que são em alguns países, o Brasil é um deles, eu sou a pessoa que vai liderar no Brasil, de pesquisar qual é a infraestrutura de apoio às organizações da sociedade civil. Quer dizer, quem que apoia o desenvolvimento dessas organizações no Brasil? E eu vou querer olhar justamente para quem que apoia as pequenas organizações. Que é um tema, é um mundo que é muito pouco conhecido. Então, a primeira questão que eu queria dizer é isso. A gente conhece muito quando a gente fala, a gente se encontra em congressos, em eventos, a gente escreve, a gente fala muito, e a nossa referência é de organizações médias e grandes. Esse mundão dos 80% que você está falando, a gente conhece bem menos. A gente conhece as que até visitei, conheci, mas assim, é um conhecimento que não está organizado, sabe? A gente só sabe que é um mundo vasto, diverso, importante, e que tem muita dificuldade de sobreviver. Muitas organizações desaparecem, mas a maior parte delas permanecem no tempo, apesar de uma certa nível de atividade acaba sendo muitas vezes limitado a irradiação delas, né? Elas têm muita dificuldade de sobreviver. Eu acho que é uma coisa importante, um caminho de sobrevivência e fortalecimento é mobilizar recursos próprios, que é o que elas melhor fazem. Elas acabam tendo a sua rifa, a sua quermesse, sua macarronada, conseguindo doações. Isso é muito importante, porque isso mobiliza recursos, não só financeiros, mas também financeiros. Isso é bem importante, não é? O segundo caminho é buscar apoio dos fundos independentes, fundos de pequenos projetos. Fundos de pequenos projetos são justamente as organizações, é o setor da filantropia, chamado filantropia comunitária, né, representada no Brasil pela Rede Comoá, né, que tem lá 17, 18 fundos articulados ali, que são quem tem a expertise no Brasil de apoiar pequenas organizações informais, de ponta, periféricas, etc. Então, é muito importante estar conectado com esse campo de organizações. Alguns são fundos temáticos, outros não, enfim. Né, é muito importante. E a outra coisa, devolvendo a bola para ti, eu acho que tem a ver com o marco regulatório, né? Quer dizer, ainda o marco regulatório foi um progresso fantástico em relação ao que a gente tinha antes, né? Dessa legislação, mas ainda é um sistema relativamente complexo, é quase uma cláusula de barreira para as pequenas organizações, né? Para comparar com o sistema político, né? Assim, para organizações pequenas, as regras têm que ser pequenas. Quer dizer, para organizações pequenas, tem que ter menos regra, caramba. Sensacional. Tu não pode ter. Professor, me permita pegar essa sua frase aí para destacar, bem apto para todo mundo ouvir. Para organizações pequenas, as regras têm que ser pequenas. Sensacional. Sensacional. Devolva a bola. E é básico, né? É básico. Como é que tu vai ter o mesmo nível de exigência para um volume de recursos pequeno? Para uma organização pequena, um volume pequeno de recursos, ela faz chover. Gente, quando a gente fala em pequenos projetos no Brasil, a gente está falando de 10 mil reais, 20 mil reais, 30 mil reais. São os valores que os fundos de pequenos projetos apoiam. Às vezes chega a 50, mas normalmente é 10, 20 mil reais para uma organização pequena, local. Ela faz chover, porque tem muita energia social ali, tem muito engajamento, tem muito enraizamento, capilaridade. Ela faz chover com aquilo ali, entendeu? Agora, tu vai botar as mesmas regras de quem recebe 500 mil, 1 milhão, é burrice. É burrice, não faz nenhum sentido, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que aqui estou falando agora com o Miros, que a gente tem um caminho aí, eu acho, a buscar nessa área do fomento, inclusive, né, desenvolver mais isso, possibilitar de um jeito que organizações pequenas tenham acesso a recurso para o seu fortalecimento, para o seu desenvolvimento, de um jeito mais destravado, mais acessível, sabe, mais fácil de acessar, de prestar contas. Acho que isso é muito importante, sabe? Porque senão as organizações pequenas ficam muito abandonadas à própria sorte. Depende quase que só de recursos próprios, de alguma ajuda. Eventualmente consegue algum apoio de alguma fundação, algum instituto, mas é mais raro. E fica muito difícil a vida delas. E elas são o tecido social da sociedade brasileira. São aí 700, 800, quase 1.000 organizações, que é esse tecido que sabe que ajuda as pessoas no cotidiano, são fundamentais, que acolhem, né, que dão suporte, que exercem solidariedade, que abrem possibilidades para as pessoas se desenvolverem, para os jovens, né? Oportunidade para jovens, para crianças, para mulheres, enfim, são fundamentais, uma questão de cultura. Olha a importância de uma organização de cultura na periferia, gente. Que é um oásis de civilidade, é uma âncora ali de civilidade, de oportunidade de desenvolvimento, de autoestima, sabe? De se conectar com uma coisa boa e prazerosa no mundo e valiosa, enfim.
é fundamental. Agora, infelizmente, chega pouco dinheiro e chega de um jeito torto, chega através do político, ou chega através do líder do tráfico, ou de uma organização religiosa que quer evangelizar e não está a fim de simplesmente fazer uma solidariedade social como deveria, etc. Né? Vida difícil, mas acho que são alguns caminhos. Acho que a gente ainda tem que muito avançar até assim, como é que a gente faz chegar grana nas pequenas organizações, sabe, de um jeito adequado para que elas consigam usar bem, prestar contas e fazer o melhor daquele recurso, sendo pequenas, certo? E não exigindo a mesma coisa que a gente exige de organizações médias e grandes, o que é um erro completo. Né? Muito bom! Queria aproveitar, só finalizando aqui, estamos caminhando para o final, queria cumprimentar a Ivana Lucchesi, que é procuradora aqui do estado da Bahia, poetisa também, atriz, uma queridona, tá por aqui. Um beijo, Ivana. Bom, já esteve aqui comigo também falando sobre a implementação do Miroski no estado da Bahia, tem atuado ativamente aqui na PGE em prol das organizações também, em prol da boa relação com as organizações, melhor dizendo, e isso é sensacional. Encontrar procuradores com sensibilidade é sempre muito bom e sempre, né, é bom de se louvar também. E queria aproveitar para cumprimentar aqui o Jocélio Inocêncio, que está falando que ele é de Instância Sergipe, presidente de uma entidade, e está aqui interagindo bastante no nosso chat. Professor, uma felicidade enorme tê-lo por aqui. Assim, a expectativa era muito grande, já havia algum tempo